Quero antes de mais começar a agradecer aos ilustres presentes, ao público e por terem aceitado o desafio. Esta conversa é uma conversa um bocadinho mais informal, acho que estamos também todos aqui à vontade para partilhar estas experiências e ter aqui uma conversa produtiva sobre o mundo do ciclismo, do BTT e esta coisa que é a adrenalina sobre as duas rodas. Começa aqui uma pergunta mais geral, que é como é que cada um de vocês define esta fronteira entre o que é o ciclismo profissional e o ciclismo amador? Boa noite a todos. Acho que é uma pergunta difícil porque, sendo ciclista profissional, o que difere mais entre o ciclista profissional e o ciclista amador são as restrições que nós fazemos e temos na nossa vida do dia-a-dia. E essencialmente é isso, temos que nos privar de fazer coisas que nós gostamos em prol do sucesso que queremos atingir. Bem, não, eu acrescentando um bocado, falando do termo profissional, acho que posso acompanhar um bocado o Pedro, é um bocado o que ele disse e às vezes perguntam-me, e muita gente diz, tu tens um trabalho de sonho, tens que andar de bicicleta, e eu digo que eu não ando de bicicleta, eu pratico ciclismo, é diferente. É como eu, quando chego à minha pré-época, eu tenho uma liberdade de fazer outros esportes, por exemplo, posso jogar à bola, não jogo futebol. Acho que aí é que está a diferença. E é daquele compromisso de termos dia a dia, de conseguirmos, de termos que procurar o que sempre quisemos. Eu falo por mim, acho que o Pedro foi igual um bocado. O sonho sempre foi começar a ser ciclista, depois ganhar corridas, depois chegar a profissional, se calhar depois chegar a fazer uma volta a Portugal. E no dia que uma pessoa não tiver este foco assim, se calhar o profissional passará para o lado e é claro que se calhar depois vem aquela parte mais lúdica de podermos dar nossas voltinhas de bicicleta e desfrutar e podemos parar a comer o que nos apetecer e beber o que nos apetecer e desfrutar um bocado também da bicicleta, não só do profissionalismo. Isso que ele acabou de dizer é exatamente isso que eu estou a fazer agora. Isto é, nunca fui profissional, por isso não sei rigorosamente o que é ser um ciclista profissional. Tenho uma ideia, porque como amador é caso para dizer que fiz uma vida quase de profissional. Só não tinha ordenado como deles. Isto é, no que diz respeito ao tempo, no que diz respeito ao planeamento de treinos, no que diz respeito à recuperação que o ciclismo exige, fiz tudo isso. Ultimamente estou a fazer aquilo que também é importante e não se trata aqui do certo ou errado, trata-se de nós nos sentirmos bem e sabermos a cada momento aplicar aquilo que nos sentimos melhor. Isto é, deixar de treinar tanto e poder fazer exatamente o que o Matias estava a dizer, de poder comer, poder beber, poder sair com os amigos, de poder dizer esta semana não treino, e é exatamente isto que está a acontecer comigo agora. Pronto, comigo já é o amador, pronto, já não chego ao nível deles. Já tentei chegar ao nível do Carlos, mas foi muito abaixo. Perdi logo o objetivo todo, não, mas isso é... Com o tempo, temos de ter tempo para treinar, temos de ter tempo para ir privar muitas coisas da nossa família, de tudo. Já fiz um bocadinho disso, agora treino para, como eu costumo dizer, ando de bicicleta para poder comer e beber e desfrutar. Desfrutar, andar com um grupo de amigos, andar com o que aparecer e desfrutar mesmo da bicicleta a 100%. Ok. Agora tenho aqui uma pergunta mais direcionada para o Carlos Brito. Estava a dizer que praticou quase como um profissional. O que é que o levou a manter este nível de compromisso e quais é que foram os desafios principais por não ter competido, ter tido o mesmo suporte de uma equipa profissional? É assim, convém referir que eu entrei no ciclismo já muito tarde. Eu entrei no ciclismo praticamente quando muitos ciclistas profissionais deixam de o ser. Porque estamos a falar aos 27 anos, foi quando eu comecei a andar. O Luís estava a dizer que tentou andar ao meu nível e eu, quando comecei a andar de bicicleta, o meu objetivo era conseguir acompanhar o Luís e os amigos aqui nesta freguesia, porque foi uma altura muito difícil para mim, na minha vida. Para terem uma ideia, eu pesava 93 quilos e foi isso que me levou para o ciclismo, só com o objetivo de perder peso. Como eu não gosto em tudo que me move na vida, não gosto de ver, sou muito competitivo, não gosto de ver gente à minha frente, neste caso ciclismo,
comecei a aprofundar mais a questão que é que faz um bocadinho aqui a diferença de um verdadeiro cicloturista, digamos assim, aquele domingueiro, e um amador que começa a ter alguma semelhança com um profissional, que é, o primeiro passo é assumir um plano de treino. Obviamente que este plano de treino vem de objetivos. O meu caso, que me levou a estes planos de treino e a procurar aprofundar mais o conhecimento do ciclismo, foi os objetivos a que eu me propus. Recordo-me que o primeiro grande objetivo foi em 2012, uma prova de VTT em África do Sul, Cape Epic, muito exigente, estamos a falar de 8 dias seguidos, com muitos quilómetros, muitas horas de ciclismo. Só com um apoio de planeamento de treinos, com nutrição, com recuperação, é que isso é possível. Porque senão acaba por ser uma tortura humana. A determinada altura perdemos um bocadinho esses objetivos, porque já sentimos que já fizemos um bocadinho de tudo no que diz respeito à vertente amadora, e começámos a desligar, que foi exatamente aquilo que aconteceu comigo precisamente este ano. E agora aqui para este Carlos, o ciclismo para ti é uma coisa mais de paixão. Como é que lugar é que ocupa na tua vida e como é que tu vês os profissionais? Os profissionais para mim são ídolos e são corajosos a mais. Às vezes eu penso a mim como é que eles têm vontade de sair de casa a chover, frio, inverno, às vezes temperaturas também no verão, e ter coragem para ir treinar, a vontade para ir treinar. Assim, nós também temos e vamos, mas à chuva, se calhar, olhamos para a cortina, já não vou, e eles vão. Mas foi uma paixão, foi depois de deixar o futebol, jogava a bola, não é que fosse grande jogador, mas quando jogava a bola, deixei a bola, já não me puxava para ir à bola, dediquei-me ao ciclismo com o grupo de amigos, ao domingo de manhã. Depois ao domingo comecei a andar mais certinho para poder andar melhor um bocadinho. Pronto, e tornou-se uma paixão. Sempre fui apaixonado desde pequeno por causa dos meus pais verem a volta a Portugal, de ir à Senhora da Graça, acompanhar a volta a Portugal. E sempre fiquei colado ao ciclismo, mesmo quando jogava a bola. Depois dediquei-me ao ciclismo, na parte amadora, né, desportiva, para me sentir melhor. E agora faço com gosto e tiro o prazer da bicicleta. É como eu digo, eu saio de casa para desfrutar da bicicleta. O sofrer já sei que vou sofrer, vai haver altura, já sei que vou sofrer. E eles sabem muito bem o que é sofrer muitas vezes, mas nós sofremos às vezes quando nós não sabemos qual é o nosso limite, é quando vamos o corpo ao limite. E eles já levam muitas vezes e sabem o que é, muitas vezes nós às vezes só de vez em quando é que levamos. Mas é como eu digo, sai de casa para desfrutar da bicicleta e para também nos sentirmos bem, fisicamente e psicologicamente, para tudo. E agora aqui para os profissionais, sentem alguma coisa que possa provocar algum sentimento de inveja destes ciclistas mais amadores, que não levam o mesmo estilo de vida que vocês? Eu, pelo menos onde eu noto que tenho inveja, é na alimentação, porque eu gosto muito de comer e é complicado quando temos que perder peso e temos que atingir aquele peso mínimo, e isso para mim é o que me custa mais. Quanto aos treinos, eu sou um apaixonado por ciclismo e faço o que gosto, por isso os treinos, mesmo treinar à chuva, às vezes um dia ou outro posso não ter tanta motivação, mas como é uma coisa que eu para já ainda gosto do que faço, então não faço com alegria e pronto, para mim o que me custa mais é mesmo em termos de alimentação, e pronto, às vezes queria sair e tenho que descansar, mas essencialmente é mais isso de não poder aproveitar tanto tempo com a minha família e com a minha namorada, e depois é a alimentação, que também em casa é muito difícil. E como é que, por exemplo, a tua mãe gera a tua alimentação? A tua mãe e a tua família? Sim. A minha mãe, se calhar, é culpada porque, pronto, ela cozinha bem, então acaba por ser complicado para mim tentar perder peso em casa, porque ela diz sempre: não queres provar ou não queres comer mais um bocadinho, e pronto, torna-se um desafio maior perder peso em casa,
e pronto, mas agora como já sou mais velho e também já tenho mais experiência, acabo por cozinhar a minha própria comida ou tentar comer sempre comida mais limpa e não ir tanto para a comida dela, porque senão torna-se muito complicado perder peso. E para ti, como é que é? Eu sou muito parecido com o Pedro também. Se calhar um bocado da nossa região, acho que também, pronto, acho que o minhoto é conhecido também por ser um bom garfo, não é? E pronto, é um bocado esse problema. Eu felizmente também tenho a sorte da minha especialidade no ciclismo, é ser sprinter, não tenho aquela pressão, por exemplo, de ter que estar no osso, como por exemplo às vezes via aqui o Brito, que vinha treinar connosco e se cuidava, eu olhava para o Brito e dizia que ele é louco, e continua a ser, mas já foi pior. Quando andava de bicicleta, trabalhava, patrão de uma empresa e vinha connosco treinar e às vezes olhávamos para ele, ele tinha mais, se calhar era mais rigoroso na alimentação do que eu, de longe. Só que, por exemplo, eu sou um sprinter, não tenho que estar magro, porque mais vale levar a perna cheia de força, como nós costumamos dizer, para chegar àqueles últimos 200 metros e ter a explosão e a força para podermos sprintar, do que estarmos a tentar perder peso para subir uma montanha, uma Serra da Estrela. A mim, eu por muito que tente emagrecer, nunca vou conseguir chegar na Serra da Estrela em primeiro. Ou seja, para mim levar meia hora ou levar 15 minutos vai ser o mesmo, mais vale trabalhar para ter força e chegar num sprint e conseguir estar na frente. E acho que aí tenho um bocado de sorte, mas é claro que depois há outros desafios, que, por exemplo, o dia de hoje estava chuva, muita chuva, eu olhava cá para fora, fui levar o meu filho à escola, e o frio e a chuva que estava, não tinha vontade nenhuma de sair, é claro, sou verdadeiro nisso, mas há um lema que me tenho que reger sempre, que é: o que tem de ser tem muita força, por isso temos que sair, temos que ir para a rua, por isso lá liguei ao Pedro e combinámos a horinha de saída e lá fomos nós para aí fora, levar um bocadinho, um banho de água de chuva. Agora já falando na questão dos treinos, qual é que é a diferença entre um treino profissional e um treino amador, e também passando principalmente pelo Carlos, que misturou aqui um bocadinho dos dois? São coisas completamente distintas. Isto é, no caso do amador, que é o que eu sou, sempre fui, tem a ver com a questão dos objetivos a que nós nos propomos. Como o Matias estava a dizer, é verdade, eu treinava muito com eles, principalmente quando estava a apontar alguma prova, no meu caso, os tais objetivos, a que eu falei do QPEP foi a primeira, mas já lá fui 2 vezes, para além de campeonatos do mundo, ciclismo de estrada, campeonatos da Europa. São objetivos onde eu tenho por hábito, não é só a questão do participar. Eu coloco pressão em mim, sei lidar com essa pressão, mas o objetivo é ir e tentar ganhar. Não é à toa que há 2 anos fui vice-campeão do mundo, na Escócia, e tudo um bocadinho na base do que eu aprendo com eles, porque o planeamento de treino é muito importante, porque não nos deixa andar, digamos, à toa, desorientados, um bocadinho pelaquela coisa de hoje está bom tempo, vou fazer 5 horas, amanhã não está bom tempo, vou fazer 2, não é assim. Até pode ser o contrário, hoje não está bom tempo e afinal o treino tem 5 horas. Nós podemos ajustar ali algumas coisas com alguém que conhece, o que nos vai ajudar. Mas o ciclismo, pelo menos no que diz respeito aos bons resultados, não vive unicamente só de um plano de treino, nem só de descanso. Eu, pela experiência que tenho, o treinar com o Matias, o treinar com o Pedro, no meu caso, quando comecei, treinei com outros ciclistas, como o João Cabreira, como o próprio José Azevedo, que está hoje a treinar em Portugal, treinei com eles. Porque o ciclismo tem muito para além de treino, de alimentação, que eles estavam a dizer a verdade. E eu, se calhar, ainda sou pior que eles nesse aspecto, eu digo piores, que tem a ver com essa questão de, como o Matias dizia, se não estiver muito magro, ok, eu subir a Serra da Estrela, se levar mais minutos, não tem problema, mas para quem quer lutar por uma vitória, tem mesmo que ter esse rigor todo. 1 quilo é muita diferença, ou pode fazer a diferença. Mas para além disso, há as outras questões, que é questões táticas, ou questões de saber correr, é questões de saber colocar, e tudo isso só se aprende com eles. Por isso,
esta aproximação de um amador aos profissionais consegue-se juntar aqui muita coisa que depois nós conseguimos tirar partido nas provas mais exigentes, como o meu caso, a experiência que eu tive no Campeonato do Mundo, é caso para dizer que eu estava a correr numa corrida de amadores, mas com muitos ex-profissionais. Muitos ex-profissionais, porque aquilo é uma corrida de escalões, estavam a correr comigo e eles sabem tudo isso, não é? Mas eu não passei por essa vida profissional, por isso. Eu fui buscar essa aprendizagem a treinar com eles e a fazer algumas brincadeiras, porque nos treinos também se fazem brincadeiras, tipo corridas, e nós ficámos a perceber a importância de certos pormenores. Aliás, é caso para dizer que no caso do Campeonato do Mundo que realizei há 2 anos, pus em prática muita coisa que aprendo com o Matias, de muitos treinos que nós temos juntos, pus em prática e resulta. Resulta porque foi o caso concreto de tudo aquilo que eu fui ouvindo e lá está. Depois temos que levar para o terreno tudo isso e não pode haver uma única falha. Para vocês, como é que é a questão do treino, a seriedade do treino e a própria dificuldade que muitas das vezes representa de época para época? O treino em si acho que é das coisas mais fundamentais que nós temos que seguir rigorosamente, porque acho que é onde está, onde faz mais diferença, é no treino e na alimentação. E esse foco que o Matias e que o Carlos estavam a dizer de sair para treinar à chuva, pode não fazer a diferença no primeiro mês ou no segundo, mas a longo prazo esses treinos à chuva vão fazer toda a diferença e acho que os grandes campeões têm que fazer o que tem que ser feito, como o Matias disse, e o treino tem que ser levado com toda a seriedade que seja possível e só assim é que alguém pode alcançar o sucesso, ou pelo menos sonhar em tentar alcançar. E basicamente acho que é isso. Há uma coisa, é claro que tem que haver muita persistência, mas se houve coisa também que eu aprendi, já levo praticamente quase 25 anos de carreira, desde profissional, desde 2012, mas se houve uma coisa também que eu aprendi foi que acho que a obsessão, nós temos que ter objetivos e querer atingir e querer vencer, mas acho que às vezes também a obsessão, já vi muitos atletas entrar nessa parte e depois acaba por ser demais. E uma coisa que eu noto, e ainda por cima eu sou asmático, nesta altura, por exemplo, de chuvas e tudo, tenho que ter muito cuidado com o treino, ou seja, nem de sempre aquele atleta que diz eu vou para a chuva porque vou ser mais forte. Isto é que, se calhar, às vezes é preciso ter cuidado, porque nós às vezes é o que falamos, da alimentação e tudo, se estamos muito magros, vamos para um dia de chuva, se calhar o risco de ficarmos doentes, mais vale às vezes ponderar um pouco também, na minha opinião, e levantar um pouco o pé, saber ficar em casa, treinar em casa, porque às vezes já estamos num nível de forma que estamos muito bem, aquela persistência e obsessão de querer ser melhor ainda pode deitar tudo por água abaixo. E eu falo, por exemplo, nos últimos 15, 16 meses tenho passado muita coisa, passei uma mononucleose, passei Covid, passei gripe A, passei outras infecções respiratórias e até há bem pouco tempo não me sentia eu. Por exemplo, até 2023, que tive os melhores anos da minha carreira, 2022 e 2023, de repente faço um ano, 2024, e um início de ano, 2025, em que com 33 anos eu começo a pensar, será que eu ainda sou aquele ciclista vencedor que pode levantar os braços? E tudo isto, podemos ter feito tudo, estar a fazer tudo bem e tudo, mas acho que um atleta profissional é um bicho de outra, que leva a cabeça a outro limite também e aí está a obsessão. E aquilo começa a matutar tudo cá dentro e acho que aí é que temos que tentar encontrar um equilíbrio de, às vezes mais vale ficar em casa, não correr risco de ficar doente e tudo, porque nem sempre mais vai ser melhor. Ou seja, acho que toda a gente dá a entender um bocado e pronto, e é claro que tem que haver aquele compromisso, aquele profissionalismo, o sair, o cortar a alimentação, o estarmos na rua, ou aplicarmos com um plano de treino, mas também temos que saber ouvir o nosso corpo. Mas não quero dizer com isto que temos que ser baldas, isso não, mas saber até onde é que está o limite de risco e de poder ser feito ou não. E foi algo que eu tenho cada vez
chegado mais a uma conclusão que às vezes é mais vale estar ponderado e estarmos rodeados das pessoas certas. Rodeados das pessoas certas é, como falou o Brito, principalmente, ter um bom treinador, uma pessoa que nos conheça, que hoje em dia temos muitas ferramentas que nos possam dizer como é que está o sono, por exemplo, saber como estamos de peso, se já estamos magros, se não, e saber o que está para trás, toda a bagagem que já temos para tirar as conclusões de o que é que devemos continuar a fazer ou não. E pronto, acho que é mais ou menos isso. Isso leva-me também à próxima questão, que é, nós já falámos de nutrição, do próprio treino, e o que é o descansar, que é também uma coisa que é respeitar o corpo. Sentem que precisam de descansar mais por estarem a nível profissional? Qual é que é a importância do sono na vossa rotina? É muito. É muito importante. Hoje em dia, eu por exemplo, falo por mim, desde que fui pai, o sono mudou completamente, desde 2022 para cá. Mas sempre que tenho aquele momento da tarde em que consigo pousar a cabeça, nem que seja 10 minutos, aquela pequena sesta, noto que me dá algo novo, ou seja, acho que isso é quase como um cidadão comum, que quando pode pousar um pouco a cabeça, que descansa um bocado mais, nota logo um boost de energia logo no momento seguinte, não é? Ou nos dias seguintes. E nós falando, por exemplo, não foi o caso do Brito, por exemplo, ele se calhar, até o que estava a falar há pouco, da nutrição que ele fazia, aquela alimentação rigorosa, as provas dele eram mais de um dia que ele fazia, só mais na altura do Cape Epic que ele fez, e ele notou a diferença de certeza. Uma prova de vários dias, aí é que se vai notar. Carga leva ou longe pesa. E menos um bocadinho hoje, menos um bocadinho amanhã, ao fim de tais 8 dias de corrida que ele falava, no último dia também se está a discutir a corrida. E se aí estivermos, aquele atleta que vai estar, se calhar, mais descansado um bocado que o outro, vai conseguir estar melhor, se calhar vai ser o que vai triunfar. Ou seja, eu acho que, e acho que, não sei, eles sempre podem falar, podem dizer um pouco o que é que acham, mas é a minha opinião. Eu noto bem, porque eu trabalho por turnos rotativos e noto bem quando descanso pouco, às vezes pego na bicicleta e nem que vá até Esposende, às vezes há dias que parece que fui fazer 200 km e só fui fazer 50, mas é normal, noto muito o sono e noto quando descanso bem, ando relaxado, ando melhor, e quando não descanso noto bem, mesmo na alimentação. Às vezes tento fazer uma alimentação mais saudável para poder treinar melhor, para andar melhor um bocadinho, só para poder andar melhor com o grupo que tenho, com os amigos, às vezes subir melhor do que eles, que às vezes levo um bocadinho na cabeça, pronto, mas isso é normal, mas tenho outras coisas em vantagem que eles não têm. Mas noto nessa parte do sono, estou de acordo com o Matias, nisso noto, por exemplo, quando trabalho de noite, eu durmo muito mal dia, às vezes até, olha, vou dar uma volta de bicicleta, esquece, às vezes parece que não, mais valia ter ficado em casa, é o que estou a dizer, às vezes mais vale ficar em casa porque só foi mesmo para aliviar a cabeça, mesmo só para ver se depois consigo dormir melhor, às vezes antes 1 hora ou 2 antes de ir trabalhar, às vezes fico melhor. Mas nisso eu dou-lhe razão, o sono é muito bom para poder treinar e para depois nas provas então nem se fala, não é? Isso nas provas ainda deve ser pior, se não descansar bem, nas provas deve-se mudar muito. Confirmas? Confirmo, eu pelo menos é uma parte onde eu acho que peco mais, que é nas corridas. Custa-me muito a adormecer por causa da ansiedade do dia a seguir e normalmente agora com a idade e com mais experiência, um bocadinho de mais experiência, já consigo relaxar e ter alguns truques que eu faço para me ajudar a adormecer com mais facilidade e mais rápido, mas no início, quando eu passei para profissional, com a ansiedade de ter a corrida no dia a seguir, acabava por nem dormir ou dormir pouquinho e sabia que isso, e notava, que afetava muito a minha performance, por isso agora eu tenho um cuidado extra, pelo menos nas corridas, em tentar dormir a certas horas, que é pelo menos conseguir dormir X horas, que eu tenho plena consciência que o sono e descansar é um dos pilares do ciclismo. Então acho que o sono é extremamente importante, tanto como o treino e nutrição. Carlos, como é que era gerir o sono e o descanso para estas provas mais longas? Sem dúvida que o descanso é uma das coisas muito fundamentais. Agora é evidente que de ciclista para ciclista, como está a dizer o Pedro,
uma das coisas que eu notava é realmente não basta querer dormir. Porque querer dormir querem todos. A pressão, a ansiedade, o pensar, está tudo, o que é que falta, o que é que não falta, como é que eu vou fazer, são coisas que têm que realmente se controlar. Isto mexe muito mesmo com a parte física, ao ponto, por exemplo, um ciclista, numa prova como o QPEP, se passar uma noite má, pode ser o fim da corrida, isto é, o dia seguinte pode ser um dia infernal ao ponto desse atleta, desse ciclista não conseguir terminar. Há muitos motivos para acontecer, até mesmo algumas questões a nível físico. No dia a dia, a nível de treinos, também é fundamental essa parte do descanso. Ao ponto, por exemplo, nós se realmente tivermos uma noite, seja o motivo qual for, de que não conseguimos dormir, quando estamos numa fase de grande carga a nível de tempo e mesmo a nível do próprio treino, é caso para dizer que se dormimos mal, o treino dia seguinte tem que ser alterado. É preferível, ao que o Matias estava a dizer. Há aqui situações que, e o que ele também explicou da questão do tempo também é verdade. Quer dizer, eu estou a chegar a um pico de forma. Pá, estou a treinar bem, está-me a correr tudo bem. Amanhã está a chover, está muito frio. Vou continuar. Quer dizer, vamos deixar tudo a perder, porque afinal ficámos doentes e perdemos, foi 2 ou 3 semanas daquilo que fizemos. E hoje há formas de treinar em casa, com bicicletas nos rolos. A parte do descanso, bem aí também ao encontro de muitas das vezes não conseguirmos descansar, ter que abdicar de um treino de 5 ou 6 horas, fazer um de 2, fazer um de 3, porque é essencial. Isto é, o corpo, se nós sentirmos mesmo durante o treino, nós podemos sentir o nosso corpo cansado, é preferível abdicar. O ciclista, aí lá está o conhecimento que eu falo, porque o treinador não consegue entrar no nosso corpo. Ele não consegue sentir se estamos bem, se não estamos. Temos que ser nós a perceber um bocadinho da teoria para, durante um determinado treino, dizer assim, não, hoje não é dia para fazer 5 horas, é 2 e ir para casa. Porque se é dar um passo atrás para dar 2 à frente. Isto consegue-se com esse auxílio dos treinadores, dos colegas, porque nós estamos aqui a falar disto, mas há muitas outras coisas que nos possam estar aqui a escapar, que são muito essenciais. E eu, por acaso, costumo ser muito rigoroso com esta parte das horas de dormir. É caso para dizer, para falar em números, o mínimo são 8 horas que eu tenho por hábito, exijo pelo menos as 8 horas a nível de dormir, quando estou naquele foco de provas para poder fazer os treinos como deve ser. É o mínimo de horas a dormir. E em termos de preparações de provas e mesmo provas mais ligeiras, como é que se preparam a nível psicológico? Qual é que é o trabalho, para além do físico, o trabalho psicológico que trabalham para uma prova? É assim, a parte psicológica, isto eu falo por mim, cada um tem a sua força psicológica, isto vem muito com a experiência. Nós, com o passar do tempo, como dizia o Pedro, e ele disse bem, quando entrou para o profissional, aquela ansiedade, o controlar, os colegas também é um apoio fundamental, o treinador, o apoio que nos dá em termos psicológicos, mas cada ciclista tem a sua capacidade psicológica de gerir, porque é importante, mas somos todos diferentes e não basta nós dizermos aos colegas vai correr bem, não se vai passar nada, mantém-te calmo, porque não é assim tão fácil como isso. São coisas que com o tempo nós vamos percebendo que realmente temos que estar tranquilos, controlar, ter essa força psicológica, que eu acho que essa parte psicológica das corridas é sempre fundamental, obviamente, que eu costumo dizer, até onde o corpo aguenta somos pessoas normais, a partir daí somos ciclistas. Eu não como ciclista profissional, mas sei o que eles querem dizer com isso, porque é verdade. Porque no ciclismo, quando estamos naqueles momentos de corrida, onde num segundo tudo se perde, é preciso uma capacidade psicológica fora do normal. Estamos a falar de sofrimento, estamos a falar de momentos onde a dor
é muita, onde o sofrimento está no extremo e nós temos que continuar. Temos que continuar. Como é que tu trabalhas essa parte, o limite? Sei lá, eu acho que a nível psicológico não há limite, sinceramente. Acho que, para mim, a melhor preparação psicológica que eu posso ter não é que tenha que estar aqui a pensar, por exemplo, hoje em dia, uma prova muito importante, por exemplo, voltar a Portugal. Os dias antes, eu só tenho que estar de consciência tranquila que fiz tudo bem para trás. Ou seja, a preparação psicológica é eu saber que delineei os objetivos, quero aquele objetivo. A partir daí é o treino, é a alimentação, é tudo. Se tudo correr normal, vou chegar lá e sei que estou no meu melhor, dei tudo o que podia para estar no meu melhor. Ou seja, em princípio tenho que estar tranquilo que tudo vai correr bem. Mas acho que o mais importante é saber meter os pezinhos assentos na terra e saber o ciclista que somos, a prova que é, se se adequa ou não às nossas capacidades, às nossas características, se vamos para ser líder, se vamos para trabalhar, se vamos para trabalhar e ser um braço direito de um líder. São várias coisas que aqui podem estar à volta disto. E aí também entra a parte da equipa, dos diretores esportivos, saberem delinear a equipa, saberem dizer e serem transparentes ou não com o atleta. Eu falo por mim, já tive em equipas que era quinta-feira e tinha uma prova no sábado e não sabia se ia correr essa prova ou não. Hoje em dia tenho um calendário de provas que sei o que vou fazer e é claro que pode haver sempre alterações porque às vezes sou suplente em alguma corrida, às vezes estou fora em alguma corrida, até ligo ao diretor e digo que estou bem, se precisares da minha presença posso estar aí, ele pode alterar a última hora ou não, mas acho que isto aqui é muito importante. Eu, por exemplo, na equipa onde estou hoje, na equipa da TAFER, noto muita tranquilidade por parte da equipa, tenho uma ligação muito forte com o diretor e sei o que ele conta comigo e sei o que ele pode contar comigo. Ou seja, acho que a partir daí é depois mantermos os pezinhos assentos na terra e saber o que podemos ser capazes ou não. É claro que pronto, já sou dos mais velhos da equipa, já começo a ser um veterano, já há coisas que são automáticas que nem estou a pensar, mas aquela ansiedade que o Pedro fala, que agora também já começa, ele também já ainda é um jovem, mas já começa a não ser tão jovem, acho que já está a começar a ter um controle sobre essas situações. É claro que eu já passei por isso, tinha 2 noites que eu não dormia, acordava às corridas, às vezes estava diarreia e tudo, e não sabia porquê, e é claro que era tudo stress, era tudo ansiedade, mas acho que a maior preparação psicológica é sabermos o que podemos ser, o que trabalhamos, e as coisas correrem como podemos correr. É claro que se correrem mal, estamos doentes e tudo, vai ser mais difícil manter a tranquilidade. Para mim, ultimamente, tem sido um pouco mais difícil manter a tranquilidade. A partir de há 2 semanas para cá foi mais fácil, porque finalmente comecei a ter outra vez melhores sensações, mas não escondo que, por exemplo, com 33 anos, pensava, já tinha aquela dúvida na minha cabeça, se conseguia, se não conseguia, e é difícil essa ansiedade não se apoderar de nós e que não venha influenciar o rendimento. E é claro que, na minha opinião, o fator psicológico é o fator mais decisivo em competição. É claro que podemos estar aqui a falar de amadorismo e tudo, mas um profissional, 2 ciclistas profissionais que estejam ao mesmo nível, preparados igual, a andar o mesmo, chegam no momento decisivo da prova, o que vai ganhar é o que estiver psicologicamente melhor, porque é o que vai conseguir sofrer aquele bocadinho, é aquele que vai conseguir ter a frieza de tomar a decisão certa para poder vencer, vai conseguir olhar para o adversário, apesar de estar já no limite, se calhar o adversário vai olhar para ele vai sorrir e vai ter aquela frieza, dizer assim, eu vou sorrir para ele e vou derrotá-lo psicologicamente. São situações que, na minha opinião, o psicológico é o maior fator de diferença no resultado de uma prova. Pedro, concordas? Concordo com o que o João disse. Quanto a mim, pelo menos para já, do que eu vivenciei, o que me torna mais forte nas corridas, acho que o diretor desportivo tem um papel importante, porque já não é que tivesse muitas equipas, mas já apanhei diretores diferentes e acho que onde eu sou o melhor ciclista e onde sou mais forte é onde sinto que as pessoas acreditam em mim e no meu valor. E quanto ao meu trabalho, eu tento sempre fazer o
o melhor que eu posso em casa, mas depois acho que o que dá esse clique e que nos torna um bocadinho melhor é os colegas de equipa, o diretor acreditar em nós e no nosso valor e que nos fazem sonhar que é possível a vitória, ou trabalhar para um colega de equipa, como o João já ganhou etapas na Volta a Portugal, acreditar e ter um objetivo em conjunto e sonharmos todos que é possível. Acho que são essas qualidades que um diretor desportivo deve ter e que penso que é o que faz mais diferença no ciclismo profissional. Acho que é ter um bom diretor, um bom grupo e caminharmos todos no mesmo sentido e sentir que é possível vencer. Ora bem, no meu caso isso já é muito à frente para mim, muito obrigado. Não, eu sou mesmo amador à beira deles, é mesmo. A questão aqui, eu entro nas provas, é mesmo o objetivo é de não cair e chegar ao fim, é o meu objetivo. E claro, também tenho ansiedade, vamos para as provas, às vezes se está tudo bem, como diz o Carlos, ou estamos ali no meio de tanta gente e tentar não cair, opa, alguma distração em cairmos, a ver se o nosso corpo vai aguentar o objetivo que nós propusemos, os quilómetros que tem, ou nunca fizemos, mas vamos fazer uma vez. Em treino é diferente, que faz um ritmo mais calmo, mas em prova vais fazer muito mais alto o ritmo, vais andar com outras pessoas que andam mais que tu, outras que andam menos. É claro, e tem ali tudo, é isso mesmo, mas a minha ansiedade é mesmo essa, o objetivo é começar e chegar ao fim sem nenhuma mazela, é o objetivo, é chegar ao fim, não há aquela de... Mesmo durante a prova, aquele momento em que se calhar fisicamente já estamos mais cansados, como é que tu geres essa parte psicologicamente? Bem, isso já levei muita marretada, como nós do ciclista dizemos, mas também, claro, com o apoio, neste caso, com quem vamos, com amigos, com quem vamos, com o parceiro, ou um, ou dois, ou três, é dar apoio uns aos outros, nunca deixar ficar para trás, mesmo que não seja eu ou seja o outro, andar ao ritmo dele, sempre ter um ritmo confortável, porque a marreta vamos levar todos, e eles sabem muito bem, os profissionais, e eu já levei muitas, e sei o que custa, e a última que levei foi há 2 anos no Jerez, e digo-te que quando pousei a bicicleta nem queria saber dela, podia-me roubar, que era um favor que me fazia. Mas depois no fim já me preocupei com ela, quando vim ao meu normal, mas é normal. Quando bebeste 2 cervejas. Exatamente, quando hidratei. Não, mas o objetivo é mesmo esse. Tenho outros objetivos, são totalmente diferentes. O meu objetivo é conseguir fazer a prova, concretizá-la, e sem cair, pronto, principalmente é sem cair. Se vou chegar melhor ou não, depende também dos treinos que fiz, da preparação que tive anterior, se até dormi bem na noite anterior ou não, ou durante aquela semana, conforme, por exemplo, eu falo para mim, conforme o turno que andar a trabalhar. Se estiver a trabalhar no turno da noite, se calhar vou chegar mais exausto naquele dia, vou estar mais cansado, mesmo no turno da tarde já estou melhor porque treino, consigo fazer melhores treinos e andar ali e preparar-me melhor. Vai depender de tudo isso, sabes? Mas não é aquele objetivo de nunca entrei numa prova, nesse caso para ganhar, não. Entrei sempre para participar. Há aquela altura que entro em competição comigo mesmo ou com outras pessoas, mas é aquela para testar também o meu limite, mas não é nada para chegar a um pódio, não. Isso nunca tentei, nem nunca me meti nessa parte de olha, vou pôr na minha vida, quero fazer um pódio em alguma prova, não, quero desfrutar. Depois é que eu digo, eu sou um ciclista que gosto de desfrutar da bicicleta, porque sofrer, vou sofrer, ao ponto. Agora, não há aquele objetivo ainda, se calhar nunca me deu aquela pancada de, olha, é para ganhar, pronto, se calhar não, sabes, é mais por desfrutar. Okay. Estavas a mencionar muito a questão da prova em amigos, e agora tenho aqui uma pergunta um bocadinho complicada, não é? Mas sentem que o ciclismo às vezes pode ser solitário, principalmente no que toca aos profissionais versus aos amadores, que os profissionais, vocês estão com o objetivo de competir e temos os amadores em que se calhar têm uma ótica mais lúdica. Como é que vocês interpretam a prova e a própria modalidade? Se é alguma coisa mais individualista, uma coisa mais
em que a competição está mais presente, ou se também sentem esta camaradagem que os amadores conseguem desfrutar de forma mais livre. Sim, eu falo para mim, eu em termos de amador, as provas que entramos, lá estava, ou com um conjunto de pessoas, conjunto de amigos e vamos fazer e tentamos ajudar. Há um ou outro que até está melhor e foge, como nós dizemos, foge, pronto, e ele vai à vida dele, que está melhor, pronto, mas há sempre aquela coisa de, olha, cada um vai por si e vamos e até ver até onde é que aguenta. Mas essa parte do solitário, não, porque no meio do ciclismo há sempre quem te ajude, mesmo. Eu falo para mim nas provas que vou, posso ter um azar de furar ou até mesmo de cair, há sempre alguém que para a falar, a perguntar se precisa de ajuda, se não precisa. Agora no meio do profissional, eu isso já não posso responder, eles é que podem dizer, e acredito que haja as duas partes, porque há competitividade, há outras coisas envolvidas. Nós não, nós ali vamos desfrutar um bocado do ciclismo, onde há uma competição, eu falo para a minha parte, né, da minha parte, é que há uma competição ali entre muitos amadores, que muitas vezes eles depois chegam ao fim, unem-se, e às vezes até fazemos amizades fora do contexto, percebes? Mesmo de pessoas que se calhar nunca conhecemos e ficamos ali com uma boa relação, conhecemos ali naquele dia e ao fim da prova ao menos cumprimentar, obrigado por uma ajuda, obrigado por isto, percebes? E na minha parte é que eu vejo no ciclismo há muito isso e eu por acaso é por isso é que também desfruto, porque apanhas todo tipo de pessoas e uma que só quer andar de bicicleta e pensa que é o melhor do mundo mas nunca mais lá vai chegar porque não está preparado para isso, sabes? E há aquele que está com o mesmo pensamento que tu, desfruta e brinca e tanto anda e se for preciso pedala muito a sério, mas também desfruta ao mesmo tempo, sabes? E brinca contigo. Agora, claro, no mundo profissional, ou, por exemplo, ele já é diferente, por exemplo, o Carlos entra mais em competições, acredito que lá na frente há já ali umas picardias entre eles e pode haver ali uma camaradagem ou não, percebes? Eu, na parte que eu ando, no pelotão que eu ando, já aí há muita camaradagem. Muitas vezes temos que ajudar uns aos outros e ver o que é que se passa, percebes? Mas agora, na parte competitiva, acredito que seja muito forte e muitas vezes seja um bocado respeitado uns aos outros, se calhar ali. Eu volto. É por isso que eu digo, lá está, nunca cheguei a esse lado, nunca cheguei aí, também agora não é nesta idade que vou chegar, aos 40 anos. Sabe-se lá? Não. Eu por acaso sei o que é as duas partes. Curiosamente o Lito um bocado falou de um termo que se usa muito no ciclismo, que é a marretada, e até é caso para contar aqui um episódio que a maior marretada que eu levei no ciclismo foi há bem pouco tempo. Foi quando deixei o tal rigor, o tal treino, o tal descanso e lembrei-me de fazer uma prova dentro do género que fazia. Por isso esta questão às vezes até mais para o pessoal que não está muito por dentro do ciclismo. Isto é uma coisa curiosa porque o pessoal às vezes, aqueles que treinam, que ganham, os malucos e não sei o que mais. Eu não tenho dúvidas nenhumas em afirmar que chega melhor um cicloturista, estamos a falar dos amadores, chega melhor um amador que chega na frente da corrida do que muitos chegam no meio da tabela para trás. E estes, alguns, é que eu digo que o que eles fazem é que é desumano, completamente desumano. Nem eu, com o pouco conhecimento que tenho do ciclismo, aconselhava um amador a fazer uma corrida de 150 km, como um bocado o Lito estava quase a querer dizer. Por isso é que eu estou a ouvir e a sentir ao mesmo tempo, que é, ele foi fazer uma corrida que não tem preparação nenhuma para fazer e lembrou-se de fazer o mesmo que aqueles que são rigorosos, que treinam, que alimentam-se como deve ser, que descansam, etc, fazem. Esses obviamente vão competir, mas estes estão a gerir. Gerir é o quê? E eles vão mais rápido, mais devagar, conforme a corrida. Claro que dentro dos melhores, nós levamos-nos e entre nós ao limite. Mas cá atrás, como eu estava a dizer inicialmente, a maior marretada foi em janeiro deste ano. É bom que não se vejam essas imagens publicamente, porque são imagens nada agradáveis de se ver.
onde eu soube que tinha músculos em certos sítios, porque tive câimbras que não sabia que tinha músculos. Foi uma coisa surreal, não tinha noção do que era, e eu já cheguei a ver estes ciclistas amadores a chegar e a ter essas câimbras, e eu não sei o que isso é. E tive em janeiro deste ano, pelo facto de passar agora para um cicloturista que não treina, que não há nutricionista, que não há descanso, ou melhor, há o descanso, mas dentro dos possíveis, se tiver que sair à noite ou deitar mais tarde, isso acontece. E acaba por ser um sofrimento terrível, porque a gente quer fazer o mesmo que fazia com toda essa preparação, e é impossível. E daí vir as tais marcadas. O que é muito complicado. É complicado e é por isso que eu digo. Não se trata aqui de quem anda atrás está certo ou está errado, ou quem anda à frente está certo ou está errado. Tudo passa pela ambição de cada um, a forma como cada um se sente melhor. O grupo de amigos também influencia, porque há grupos mais competitivos, uns que outros, desafiam-se uns aos outros ao ponto de todos subir a condição física e depois ir a essas corridas, disputar, porque há competição em todo lugar. Eu, por exemplo, nos grandes fundos, são as maiores provas amadoras em Portugal, só um ganha essa corrida. Ok, é uma pessoa que dedica-se muito, treina muito, mas quem fica em 50º lugar pode considerar que teve a maior vitória, porque ele está a correr contra ele mesmo ou contra os amigos, e ele sabe que nunca vai chegar ao nível daqueles que ganham aquela corrida. Eu, por exemplo, até o ano passado, era aí que eu me inseria, era na luta pelos grandes fundos. Era ganhar o grande fundo, não era só a questão de escalões, porque os grandes fundos agora têm os escalões, por idades. O meu objetivo era ganhar os grandes fundos, e curiosamente, o ano passado consegui ganhar um grande fundo, foi o único, ganhei até hoje. Lá está, é mesmo muito difícil, é uma prova extremamente competitiva, e só com o rigor que já falámos aqui é que isso é possível. Mas também existe a competição a meio da tabela do grande fundo, que exatamente como estava a dizer o Ulisses. São objetivos diferentes, cada um é que define. Mas no ciclismo em geral, nas provas, no treino e tudo mais, acaba por ser um sentimento mais... Existe um sentimento de camaradagem ou acaba por ser uma coisa mais solitária? Não, na frente da corrida, por exemplo, eu cada vez mais, e é uma das coisas que não é um motivo essencial, mas nos últimos 2 anos, talvez por eu também fazer parte desse tipo de pessoas, que eu quando digo não olhamos a meios, não é estar colegas ao chão, existe alguns que, estamos a falar de pessoas pronto, que aí fazem coisas que não faz sentido fazer, mesmo a nível profissional não faz sentido. Mesmo no mundo profissional há profissionais que abdicam de um lugar para ajudar um colega. Mas é verdade que existe uma pressão muito grande, é verdade. Eu próprio, nos últimos 2 anos, tenho sentido isso, tanto a correr em Portugal como a correr fora, onde há mesmo, às vezes, algum confronto físico com o corpo, com ombros, com capacete, para ganhar posições, porque uma bicicleta à frente ou uma bicicleta atrás, para muitos, é uma diferença muito grande e pode ser aí que se possa partir uma corrida. E é verdade que o pessoal, no caso de amadores, que não faz muito sentido, eu próprio reconheço, não estou a dizer que tenha cometido alguns erros, porque nunca os cometi nesse aspecto, mas também é verdade que se calhar vi quedas a acontecer ao meu lado e eu fiquei na corrida, não foi na queda. Porque nós não sabemos se aquilo dali sai um arranhão ou se sai uma pessoa toda partida. E curiosamente também por esse motivo, porque tem havido muitas quedas cada vez mais, sempre houve, mas cada vez mais, porque há mais gente a competir, mais gente a andar bem, o que em vez de, numa corrida quando é acelerada, em vez de ter 20, 30, 40 ciclistas, tem 100 ou 150 ciclistas na frente da corrida. O que é muito difícil, estarem todos o mais à frente possível, é complicado. E automaticamente aí nota-se que o pessoal não olha a meio. Pode cair um, pode cair dois, que ninguém para, ninguém olha para trás, fica para a frente. Atrás, sim, aí não faz sentido nenhum uma pessoa ver alguém a cair
e o lugar mais 10 ou menos 10 não faz sentido nenhum estar a ver um colega no chão e seguir sem ajudar. Matias, qual é que é a tua opinião? A minha opinião é, pronto, o ciclismo não é só falar de é preciso ver aqui, por exemplo, dentro do ciclismo há várias vertentes. Se calhar se falarmos de um atleta de BTT, a questão do que o Brito falou, por exemplo, do Cape Epic, é uma prova de BTT, acaba por ser um pouco mais solitária, mas mesmo assim é uma prova que é feita a dois, é a pares. Mas há muitas corridas que é feita sozinho, ou seja, um atleta prepara-se sozinho, é uma modalidade individual que o atleta está a preparar-se no dia-a-dia, se calhar sozinho, vai na corrida sozinho, tem que tratar de tudo, tem que tomar as próprias decisões. É diferente, por exemplo, do caso de mim e do Pedro, que corremos estrada. Vamos para cada prova agora, em média, geralmente são sempre 7 atletas por equipa, ou seja, vamos ali no pelotão, vamos com os nossos colegas de equipa, temos sempre algum colega que vai buscar água para nós, ou nós temos que ir buscar água para esses líderes. E o que eu quero dizer é que são dois casos distintos, porque na parte da estrada acho que é difícil, se calhar, sentirmos essa questão de nos sentirmos sozinhos, de haver muita solidão, porque há muita camaradagem entre colegas de equipa e mesmo entre pelotão, porque normalmente a corrida de estrada vai em pelotão, vamos 100, 100 e tal ciclistas, todos juntos, ou seja, há sempre um colega ao lado que já conhecemos, que temos uma palavra amiga, alguma coisa. Mas depois há aqui um nível em que, quando um atleta deixa de ser um atleta de estar ali no meio do pelotão, de ser um trabalhador, por exemplo, para ser um líder, aí sim é que se calhar começa a batalha contra a solidão, porque a partir do momento que começamos a disputar corridas, a ganhar corridas, temos um X em cima. Ou seja, se nós temos aquele objetivo, ganhamos, toda a gente quer ganhar. Vamos ser o alvo a bater. E depois é o que o Brito também estava a falar, e o Brito falou, da questão dos contactos, de toques. E eu, por exemplo, sou um atleta que na estrada sou sprinter e faço pista também. Ou seja, são provas em pelotão, são provas de muito contacto, alta velocidade, e é claro que depois aí é que temos que ter o cuidado de onde é que está o limite. E contacto é normal que haja. Agora, a tal questão que o Brito falou de querer ocupar o lugar do outro à força toda, isso não. E há muitos atletas, e cada vez noto muita diferença mais com estas gerações vindouras que estão a vir, estes jovens, que vêm cheios de garra, de querer, sempre houve. Mas noto que, por exemplo, quando eu passei profissional, havia maior respeito pelos mais velhos do pelotão, por quem já lá estava. Hoje em dia chega um jovem qualquer e mete-se à frente de um dos mais velhos sem saber sequer quem é. Eu, por exemplo, lembro-me do caso do Sérgio Paulinho, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas. Acabou a carreira a correr cá em Portugal e chegou cá, e aí eu ia no pelotão e vi vários ciclistas jovens a passar por ele, a dar-lhe encostos, sem saberem sequer quem era o Sérgio Paulinho. E estamos a falar de um atleta que correu lá fora, com as melhores corridas do mundo, foi medalhado olímpico, e passavam por ele como se fosse um atleta qualquer. Ou seja, noto muita diferença, por exemplo, nisso hoje em dia, que há muito menos respeito, mas é claro que quando uma pessoa chega ao momento de estar na disputa de corridas, essa pressão que temos do combate à solidão acaba por ser cada vez maior, e temos que ter mais porte psicológico para conseguir aguentar, porque a mim, uma das coisas que muito me tira o sono é algum colega que tenha sido meu colega de equipa, ou algum amigo, que já tive várias situações, ainda tive recentemente numa prova este ano, numa chegada ao sprint, uma curva ou assim, ou que me entra por dentro e dá-me um toque, e depois se calhar chega ao fim da corrida e não tem uma palavra amiga para mim, não pede desculpa. São coisas que a mim me tiram o sono, porque a mim também me custa passar a linha de meta e ir virado a um amigo, ou um ex-colega de equipa, e ter que o confrontar. E é claro que depois eu tenho a minha razão e ele tem a dele. E quem é que está certo? Se calhar nenhum dos dois, se calhar estamos os dois errados, mas pronto. E até o caso deste ano, uma coisa que se passou foi uma prova que foi mudada na noite anterior, por causa de umas obras que houve, meteram uma chegada que era o sprint, em que vinha um pelotão de 100 e tal de ciclistas, para uma curva que era a 100 e poucos metros da meta, e todos sabíamos que aquela curva era uma curva decisiva. E o outro atleta entrou-me por dentro, deu-me um toque, e depois eu estive ali depois da meta a discutir com ele, quase que nos embrulhávamos de pancada.
É claro que não iria acontecer, mas estivemos perto disso, se calhar, e cheguei ao momento que lhe virei para ele e disse assim, eu estou aqui a discutir contigo e tu comigo, e se calhar o maior culpado foi a organização que não teve cuidado de zelar pela segurança dos atletas. E aí é que depois também está a pressão que o atleta tem, porque nós fazemos alguma asneira, somos logo culpados. E somos punidos, temos multas, nós no ciclismo profissional temos multas e tudo. E vejo muitas organizações às vezes a fazerem as coisas muito mal e a haver quedas por causa de falta de boa organização e nunca se passa nada. E acho que às vezes isso é o que a mim mais me custa e mais me tira o sono. E não me vou alongar mais para deixar também o Pedro falar um bocadinho. Concordo também com o João Matias, acho que também compreendo o que ele está a dizer agora a malta nova não ter tanto respeito pelos mais velhos. Eu pelo menos sempre tive esse cuidado de tratar de forma especial ou ter uma atenção especial aos ciclistas que eu via na televisão, como o Gustavo, o Matias, colegas agora meus de equipa, o Fred, o António Carvalho, e entre outros, mas claro que depois chega aquele momento decisivo da corrida em que uma pessoa não olha quase a meios para atingir o fim, não é em termos de mandar ninguém ao chão, mas às vezes temos que arriscar mais um bocadinho e pronto, mas isso acho que também faz parte do ciclismo e vai sempre haver toques e encostos, mesmo cabeçadas. Acho que ali no momento a adrenalina são coisas que simplesmente acontece, desde que no fim uma pessoa tenha um cuidado, como o João está a dizer, de uma palavra amiga. Acho que isso acaba por ser compreendido entre os dois ciclistas e quanto à parte da solidão, acho que no ciclismo acho que também faz parte, porque muitas vezes nós também temos que treinar sozinhos e sacrificar-nos e pedalarmos sozinho. E quanto às corridas, acho que pelo menos acho que temos que saber lidar com isso, porque há muitos ciclistas que ganham corridas com 100 km sozinhos ou numa escapada sozinhos e temos que saber lidar com estarmos sozinhos, sem os colegas de equipa, mas no ciclismo profissional acho que estamos sempre rodeados ou de companheiros de equipas, diretores, temos os rádios, temos amigos e pronto, acho que são momentos curtos, mas também temos que saber lidar com a solidão. Tenho aqui uma questão um bocadinho mais... Há bocado estávamos a falar da questão dos sacrifícios e tudo mais. Quais é que foram os momentos em que tiveram de fazer sacrifícios e que vos marcaram mais? Sei lá. Posso falar, por exemplo... Não, eu tenho um momento que, por exemplo, no dia que nasceu o meu filho, em setembro, dia 3 de setembro, e eu em outubro tive que sair, tive que ir para o estrangeiro para correr o Campeonato do Mundo, por exemplo. Isso a mim custou-me, foi a primeira vez que saí para longe, para o estrangeiro, e tive mais dias fora de casa sem estar perto do meu filho. E agora, ele já tem 2 anos e meio, cada vez me custa mais, porque ele começa a ter a noção que, quando eu chego à beira dele, lhe digo: vou embora, amanhã tenho corrida, vou para uma prova, vou estar uns dias fora. E ele já reage e já diz: não vais, não sei o quê. Ou seja, são coisas que a mim é o que mais, até hoje acho que foi o que mais me custa, é isso. Porque uma coisa é termos uma namorada, uma esposa, a nossa família, claro que tudo custa, mas quando temos alguém que está dependente de nós, que nos quer como um filho, que tem a sinceridade de um miúdo de 2 anos e meio, sair pela porta fora e deixar o menino se calhar a chorar, para mim é o que mais, até hoje, mais me magoou e faz-me pensar se realmente vale a pena às vezes ser ciclista ou não, mas acho que isso é como tudo na vida, podia ter outro trabalho qualquer que me obrigaria a ir ao estrangeiro, a estar fora alguns dias, porque felizmente também o ciclismo, quando estou em casa, faço um treino de 2 horas por vez e posso ir buscá-lo mais cedo à escola, posso passar o resto do dia com ele, também tem esta parte boa. Mas sem dúvida alguma que esse sacrifício de estar longe da família é o mais complicado. Carlos, para ti, quais é que foram os maiores sacrifícios? É assim, que eu me recordo, o momento que mexeu mais comigo
foi realmente a participação do QP Epic, a primeira participação, em 2012. A distância da prova foi uma das coisas que afetou um bocado. Eu tinha, nessa altura, o meu filho, curiosamente, até foi colado uma fotografia na bicicleta. Foi uma forma de estar todos os minutos em prova com ele presente, mas, no fundo, não deixa de reconhecer que os maiores sacrifícios estão nos treinos. No meu caso, nessa altura também. Porquê? Porque, primeiro, nós estamos a fazer o que gostamos, não por obrigação, como é o caso do Matias e o Pedro, que é a profissão deles. E enquanto nós estamos a trabalhar, eles estão a trabalhar também, mas estão a treinar. E nós não, nós trabalhamos, e eu nesse ano eu só treinava no final do dia. Isto é, aquilo que estamos aqui a falar, treinar 3 e 4 horas, eu fazia isso à noite. Fora da família, quer dizer, eram realmente os sacrifícios que eu próprio hoje me interrogo como é que eu conseguia fazer isso, porque hoje já faço isso de uma forma diferente, tenho um horário mais, em termos profissionais, já não tão exigente, e consigo fazer alguns treinos essenciais do dia. Mas basicamente foi nessa fase. A minha foi quando eu estava em júnior e fui chamado à seleção, e nós tínhamos o baile de finalistas e nós já andávamos a ensaiar a dança e a valsa, e já não sei ao certo quando é que foi, mas um mês antes o Sr. Poeira ligou-me a dizer que tinha que ir fazer uma corrida que era o Tour de Pays de Bois, e eu tive-lhe que dizer que não podia ir ao baile de finalistas, e pronto, acho que deixá-la sozinha, sem nenhum par no dia do baile, foi se calhar talvez o maior sacrifício que eu tive que fazer. Mas se ela está contigo, estás provado. Ora bem, o sacrifício, já tive alguns, pronto, para treinar, para desfrutar também do meu prazer de ficar à minha bicicleta, às vezes estar com os meus filhos, pronto, às vezes ao sábado de manhã. Pronto, mas eles já estão um bocadinho desabituados, por causa do meu trabalho, e meus filhos porque o meu trabalho é de rotativos, e o turno da tarde, quando eu trabalho no turno da tarde, eu falo para o meu filho mais velho, ele só me vê às vezes 2 dias por semana, ou só me vê na cama, nem a dormir, ele só me vê a dormir, eu chego, ele está a dormir, ele acorda, eu estou a dormir. E acho que eles habituaram-se ali um bocadinho, que às vezes o pai, pronto, sabe, vou andar na bicicleta, mas agora também já não faço tantas horas como fazia aqui há uns anos atrás, já dou mais atenção a eles, já vou com eles ao futebol, antes se calhar abdicava de ir ao futebol para ir andar na bicicleta, para desfrutar, para ter o meu desfruto, mas agora não, agora abdico disso, vou com eles ao futebol. O domingo, eles já sabem que o domingo é sagrado para mim andar de bicicleta, porque tenho que ir ao domingo andar de bicicleta. É como eu digo, ao domingo é o grupo de amigos, vão andar de bicicleta para tu desfrutares, aliás a cabeça. Podes andar 20, 50, 30, não interessa. Aquilo que interessa é para o convívio. Mas assim, sacrifícios não tenho assim nenhum, não fiz assim nenhum, nem a minha família, percebes, deixei para a minha família a algum lado porque tinha provas ou alguma coisa, não. Tento conciliar as provas que vou, já são anunciadas, já estão, percebes, as provas que vou fazer, também não são muito longe, são sempre aqui perto. Não há aquela coisa de, pronto, eles se calhar têm essa experiência maior. Às vezes a mim custa, o meu sacrifício maior é quando tenho que ir trabalhar de noite, tenho que deixar os meus filhos e a minha mulher, aí é que me custa mais, é esse o meu sacrifício, não porque custa mais esse do que mais nada, é eu que me custa mais. Agora, assim, na parte do lazer, para mim é o lazer que é a bicicleta, nunca tive assim esse problema. Agora aqui uma questão mais, só podem escolher um ou outro, o que é mais difícil, uma subida íngreme ou manter a motivação todos os dias? Uma subida íngreme. Uma subida. A motivação vai-se ganhando. Vamos tendo sempre.
ou muito ou pouco, vamos ter sempre alguma motivação. Pode ser para um treino longo ou para um treino pequeno, ou para fazer a brincadeira com os amigos, ou desfrutar. Agora uma subida... Assim, quem gosta de subir, para eles se calhar é bom, mas para mim não. Para mim parece que me estou a puxar para trás. Eu não gosto muito. Lá faço todo o sacrifício, mas não é muito a minha praia. E daqui desse lado? Eu acho que é parte da motivação, porque, como foi dito no início, o Matias disse que quando o trabalho foi feito, foi bem feito, a corrida é apenas mais um dia e tudo há de sair bem. Porque lá está, a motivação diária, que é o tal sacrifício que estamos aqui a falar, se for feito, nós nos conseguirmos, porque quantas vezes acontece até aos profissionais não apetecer sair. Agora imagina um amador, não me apetece, vou agora de noite e está frio. É um sacrifício. E a subida, se este trabalho foi feito, não deixa de ser o prazer para o qual nós nos preparamos. Ok, pode ser difícil porque não conseguimos acompanhar, há 1, há 2, há 3 melhores, mas não é, essa acho que é a parte, já estamos a usufruir do sacrifício que fizemos atrás. Eu concordo com ele. A motivação diária é mais complicado. Uma pessoa tem que manter o foco, acho que é muito mais difícil, porque a subida tem que ser feita. A motivação é o mais difícil, é o trabalho de casa, acho eu, por isso. Pedro, começaste a dar as primeiras pedaladas com o pessoal da Silva. E agora este ano és convidado para ser o padrinho da prova do BTT da Silva. Como é que tu encaras este convite? É um orgulho, porque foi aqui que eu comecei. Tenho ali pessoas que eu pedalava e todos os domingos de manhã uma pessoa ia dar a nossa voltinha e pronto, acho que também foi aqui que cresci um bocado como pessoa, porque olhava, por exemplo, para o Itch e para o Bruno e via sempre que eles davam uma palavra amiga e eram sempre brincalhões e pronto, eu era um rapaz pequeno e acho que também olhava sempre para eles como um exemplo e sem dúvida que agora não estou tanto presente, mas é um grupo que está no meu coração. Foi aqui que eu pedalei com os meus primos, com os meus tios e acho que fica aqui sempre uma amizade bonita e sempre que eu puder é um prazer imenso fazer parte desta corrida, porque foi onde tudo começou e fico sempre muito feliz por fazer aqui o BTT da Silva. E agora aqui mais uma pergunta mais geral. Para vocês o que é que significa e que impacto é que tem provas como o BTT da Silva tem no panorama do ciclismo português? Deixa mais para ali, que eu fico para aqui que eu sou. Qual é que é o impacto de provas como o BTT da Silva, estas provas que são um bocadinho mais regionais, qual é que é o impacto que tem no panorama do ciclismo português? E na própria modalidade? Enfim, BTT estamos a falar da vertente da bicicleta de montanha, comparado com aquilo que eu habitualmente também faço, é caso para dizer, o BTT da Silva, apesar de ter já sido iniciado há muitos anos, houve aqui uma fase em que não se realizava, mas não deixa de ser uma prova ao nível das melhores que há e que eu conheço no país, porque tudo o que é preciso para que o participante faça apenas o seu trabalho está aqui. Tudo, desde o percurso bem marcado, desde a parte da alimentação a meio do percurso, desde banhos, tudo. Todas aquelas que eu faço a nível nacional já fiz. Não pode aqui difere a nível do número de participantes. Há provas com outro número de participantes, obviamente, são provas realizadas nas cidades, em diversas cidades, mas não têm mais do que aquilo que o BTT da Silva tem. Eu acho que é importante, super importante. É claro que no desporto há sempre aquelas modas e hoje em dia está na moda fazer pádel. Houve uma altura que o BTT
E estas provas estavam na moda e havia um boom de provas, havia provas todos os fins de semana, havia sábados, domingos. Acho que havia muitas, às vezes até demasiadas. Hoje em dia, se calhar já não são tantas, não sei. Acho que não estou em erro. Mas mesmo assim também desapareceu um bocadinho. Ou seja, provas como esta acho que são importantes porque depois tem aqui uma questão que é lazer e competição. E chegar ao fim e todos os que competiram e todos os que foram por lazer, por fazer um passeio, possam comer a bifana todos juntos, possam ver o pódio de quem ganhou, possam discutir que se ganhou, se foi melhor numa subida que o outro ou não, se caiu, se não se aleijou. Estas discussões, acho que isto é o bonito do ciclismo, é o mais bonito que há no ciclismo. Porque eu sou profissional, mas também sou profissional porque quero, porque desfruto. No dia que não tiver a desfrutar, penduro a bicicleta e acabou. E se calhar vou ser mais um, como diz o Litos, mais um como ele, e vou estar ali daquele lado e tranquilinho de dar umas voltinhas ao domingo. O domingo vai ser sagrado para dar uma voltinha de bicicleta. E louvo muito as associações que o fazem. Eu faço parte de uma associação também, que sou vice-presidente da Associação Cultural Recreativa de Roriz. Também nós fizemos várias provas durante vários anos. E sei o que é difícil estar numa organização. Nós, por exemplo, chegámos a ter uma prova um ano no nosso raio de Faz que nos faleceu um senhor em plena prova. Acho que isto é uma questão que ninguém quer mesmo que aconteça. Ou seja, para isso, nós, por acaso foi uma questão que não foi alheia à competição, foi alheia à organização, não teve nada a ver com falta de segurança nem nada, mas acho que ter a pressão de um organizador, como é o Núcleo Desportivo da Silva, de conseguir fazer as coisas bem, de ter um percurso bem marcado para não haver acidentes, que o percurso seja digno de poder ser passado por um senhor de 60, 70 anos que possa descer uma descida, ou um atleta que vai em competição na frente que saiba fazer aquilo de perna às costas. Acho que encontrar o equilíbrio para tudo e depois poder, da parte do divertimento, do abastecimento, ser um bom abastecimento, porque o atleta gosta de parar também. Eu falo, o ano passado eu e o Pedro fomos juntos a uma prova BTT aqui dos 5 cumes também, e o nosso objetivo era irmos na frente na parte inicial e depois foi parar nos abastecimentos e desfrutámos também. Tivemos esse prazer de poder passar um bocado para a parte mais de lazer e acho que é de louvar o trabalho que tem vindo a ser feito e só espero que continuem a fazer todos os anos e que eu possa participar também, se não for este ano, mas que seja algum ano que possa cá estar presente. Nós temos gosto que vocês estejam presentes, todos. Todos estão aqui nesta sala, neste caso, e vocês dois, inclusive, e o Carlos também, que já é da terra, e ele é quase a obrigação de participar. Não, nós organizámos, houve aqui, como o Carlos disse, houve aqui uns anos que parou também, que nos afetou foi o Covid, pronto, o Covid afetou toda a gente. Depois esteve ali um bocado parado, depois ganhámos outra vez a vontade de fazer e começámos a fazer outra vez. É como tu dizes, dá trabalho, dá, mas depois chegas ao fim e sentes orgulho do trabalho que fizeste, percebes? De ouvir o feedback das pessoas, que está bem marcado, que ninguém se aleijou a 100%, e isso tu ficas com um orgulho muito satisfatório, tanto eu como os meus colegas que estão todos aqui na sala e amigos, que organizamos e que fazemos parte desta associação, que é organizar um evento onde, ao fim, tens o feedback, tudo pela positiva, não pela negativa, que venham toda a gente apontar defeitos. E isso desmotiva, não é? E então, o que nos motiva a nós e a fazer esta prova, nós, pronto, já quem começou com esta prova foi, pronto, não sei se foi em termos de brincadeira ou não, já foi com outras pessoas, mas depois, quando eu estive envolvido, foi sempre a fazer tipo uma preparação antes para os trilhos moinhos, era sempre aquela ali, ou antes, era sempre antes, mas depois às vezes não calhava, fizemos depois, chegou a fazer depois. E então é trazer também, puxar as pessoas aqui da volta, das freguesias à volta, também que gostam de andar de bicicleta e desfrutarem de outros trilhos que se calhar não conhecem. Há pessoas aqui da zona que nós já fizemos e passaram em trilhos que nós fizemos e nunca tinham passado lá e ficaram a adorar. E chegares ao fim, recebes o feedback, que foi espetacular, estava bem marcado, como diz o Brito. E como tu também dizes, ao fim, desfrutarem da bifana, estarem todos ali na galhofa, todos a brincarem uns com os outros, porque aquele não conseguiu subir ou porque aquele na descida atrapalhou-se e foi mais trapalhão. Sabes? É aquela, o mundo do ciclismo também não é só a competitividade, nem é assim, só tu andas sozinho, só tu é que pedalas, a bicicleta não anda sozinha, neste caso.
mas também leva depois ao fim o convívio, percebes? No convívio, onde tu fazes amizades, onde tu brincas uns com os outros e é como se seja parte do gozas um com o outro e é o que dá a pica para depois, no dia a seguir, se calhar, olha, vou andar de bicicleta, se calhar vou treinar melhor um bocadinho para depois vou chegar melhor do que ele, percebes? Aquela coisa de, às vezes é uma competição amadora que não vais a chegar a lado nenhum, mas que te dá mais vontade de sair de casa e nós estamos a fazer esta prova e queremos envolver isto e ficar cada vez melhor. Com os anos vamos aprendendo, há coisas que temos que sempre aprender, vamos sempre aprendendo e tu, como já fazes parte também do Rorigi, sabes que nós organizamos uma prova um ano, mas há sempre coisas que vamos aprender no ano a seguir, porque falhou isto, mas há coisas que nos passam ao lado e que vem alguém nos dizer, mas é uma crítica construtiva e nós, aí é verdade, fogo, ainda bem, e vamos crescer ainda mais. E é isto que nós estamos a fazer e com estes rapazes todos aqui estão na plateia que nos ajudam a que ficarmos melhores e levar este evento a ficar ainda lá no topo. E agora aqui uma pergunta mais, o que é que recomendariam a alguém que está a iniciar-se agora no BTT, no ciclismo, que dicas é que deixavam e boas práticas? Eu acho que, falando por mim, acho que o essencial é arranjar um grupo como o BTT da Silva. Acho que isso é o sucesso para iniciar na modalidade, porque começam a treinar com pessoas que estão mais fortes, mas para além disso arranjam um grupo de amigos e depois acho que, pelo menos eu falo por mim, quando eu estava no início era tipo ao domingo é sagrado ir com o núcleo da Silva para irmos dar uma voltinha e estarmos ali na brincadeira, porque acho que no lazer acho que é isso que conta, é o convívio, passar um bom momento, andarmos todos de bicicleta e desfrutar ali da bicicleta e dos amigos. Aqui deste lado, que indicações deixam? Acima de tudo, o desporto, seja ele BTT, estamos aqui a falar de ciclismo, na vertente do BTT, o ciclismo de estrada, principalmente, mas o apelo que eu dou é, cada vez mais, o desporto é importante na vida das pessoas. Considero isto o equilíbrio para o tipo de vida que se está a moldar hoje à volta do ser humano. Cada vez mais se vê o ser humano como máquina, digamos assim, nas suas vidas profissionais. Às vezes digo a brincar, parece que andamos a viver a 200 e esquecemos-nos o que é que andamos cá a fazer. Isto é, esquecemos-nos por vezes que nós estamos aqui para viver só, estamos cá para viver. E o viver é isso, é cada um à sua maneira, a fazer aquilo que gosta. Neste caso, para quem tem o gosto de começar a praticar ciclismo, que faça o que o Pedro está a dizer. Depende depois do objetivo de cada um. Se o pessoal for mesmo numa de lazer, basta isto, um grupo de amigos, há sempre um ou outro que tenha mais conhecimento e que pode ajudar em alguns aspectos de como é que pode fazer melhor isto ou fazer melhor aquilo. Aqueles que têm um objetivo, querem competir, querem chegar mais à frente, o conselho que eu dou pela experiência que tive é como qualquer outra pessoa que vai ao ginásio. Vai ao ginásio, paga. Para quê? Ok, estamos a falar de um estabelecimento que tem que usufruir de banhos, etc. Mas para além disso temos lá dentro alguém que nos vai ajudar. Para quem não tem conhecimento nenhum, e para muitas das vezes, eu costumava dizer a alguns colegas, a brincar, que o tempo que nós dedicamos ao ciclismo, se for bem acompanhado, os nossos resultados são completamente diferentes. Não estamos a falar de mais tempo, estamos a falar do mesmo tempo, que é fazer as coisas bem feitas. Para esses, o que eu digo é procurem um treinador, procurem um plano de treino, porque ajuda. Falando dentro do mesmo tempo, andar de bicicleta, mas fazer as coisas bem feitas. Posso dar o exemplo que é, as pessoas passaram a usar um medidor cardíaco para perceber, saber que naquela subida não pode passar daqui. Começa a conhecer o corpo, que é o que muita gente anda de bicicleta, ninguém conhece o corpo.
Claro que para andar com na vertente que anda ali o litros, o medidor cardíaco não faz nada quando para no tasco para medir o ritmo cardíaco quando está a beber, a comer. Pronto, não é preciso nada disso, porque é a parte mais dura deles é essa, é quando param, saber quando é que tem que abrandar, quando é que tem que parar, não é isso, mas pá, serve, ajuda. Porquê? Porque no fundo estamos a fazer aquilo. Ao domingo pode ser mesmo aquela parte da galhofa, de divertimento, mas para aqueles que depois querem isso como modo de vida, que é aquilo que eu no fundo costumo aconselhar as pessoas, é ter o equilíbrio de vida, que é a obrigação, que é trabalhar, todos nós temos, e depois é aquilo que nós gostamos de fazer. Isso para mim é o equilíbrio de vida que as pessoas precisam. Para mim é desfrutar, acima de tudo, como falou o Pedro também, é desfrutar e depois disso é criar objetivos, seja ele qual seja ser melhor a cada dia, ser ciclista profissional, ser ganhar uma volta para não voltar a Portugal, seja ele andar de bicicleta para poder comer e beber à vontade. O objetivo tem que lá estar, que é para haver o compromisso com nós próprios de continuar a andar de bicicleta. Porque, por exemplo, acho que é muito importante que se faz aqui o Núcleo Desportivo da Silva, deles terem o grupo, de saber que ao domingo é o dia de missa deles irem sair de bicicleta. É claro que o Pedro, se calhar, havia um domingo que não podia ir, que é com a família para o outro lado. Mas aquele grupo, naquele domingo, ia lá estar. E no domingo seguinte que o Pedro voltava, sabia que aquele grupo não lhe ia falhar. Há sempre alguém que não falha. Ou seja, o objetivo de manter-se num grupo, de ser melhor a cada dia, seja o que seja, mas acho que ter o objetivo para manter a motivação, acho que é essencial e de se desfrutarem, porque se não tiverem de desfrutar, foi como eu disse há bocado, mais vale pendurar a bicicletinha e arranjar outra modalidade, outra coisa qualquer para fazer, porque sem dúvida alguma que quem estiver aqui a desfrutar no ciclismo é uma modalidade bonita, há muita camaradagem, desfruta-se da natureza e falando do BTT então tem coisas lindas de poder fazer, de andar no meio da natureza a fazer um desporto que se gosta, acho que é o melhor que se pode fazer. Vindo para mim, para o meu lado, é assim, eu fico todo contente, Pedro, nos desses valores, daí foi onde ele começou e nós também temos orgulho onde ele começou e ver onde é que ele está neste momento, para nós, para o grupo em si, é mesmo um orgulho, pronto, que ele foi um que não se perdeu, ele focou-se a sério e foi. Não, nós também, se pudéssemos e se fôssemos mais novos, muita gente do nosso grupo, se pudesse e se calhar apostassem na modalidade mais cedo, se calhar até tinham esse foco e podiam chegar longe. Mas é como eu digo, o grupo BTT da Silva é um grupo interessante porque no meio do grupo há lazer, há brincadeiras, há como diz o Brito, parar no tasco e desfrutar, mas também no meio de nós também há competição, a ver quem é que anda mais um do que o outro. E é como diz o Pedro, nós neste momento temos a pessoa mais velha tem 73 anos, o mais novo tem 17. E eu sinto-me, e tem pessoas com 50, 60, e às vezes eu sinto-me, parece que estou a andar com o meu pai, parece que estou a andar com os meus pais, tenho 17, parece que estou a andar com o meu filho. E aquilo torna-se ali uma amizade muito boa e uma camaradagem, e brincamos uns com os outros, e tanto vamos andar muito como andamos pouco. Assim, eu não conheço muitos grupos aqui na zona de Barcelos, mas eu, como eu tenho de BTT da Silva, acho que não há. Para mim não há. Pronto, também só conheço este assim a 100%, os outros conheço alguma coisa, mas como o nosso é totalmente diferente. Há o de seja ao domingo e fazer 25 km, como há o de fazer 50. E se for preciso é chegar, a nossa sede é no café e é chegar todos ao sprint a ver quem é que chega primeiro ao café e é quase a desmaiar, como chegamos descontraídos e na treta e na brincadeira, percebes? Há um misto, claro que é como diz o Brito, e eu concordo, que é depois no meio disto tudo há aquele objetivo de há um que quer andar mais, há outro que quer andar menos. Pronto, lá está, e é por isso é que nós também, por exemplo, às vezes para me sentir melhor, pego na minha bicicletazinha e eu faço o meu treininho à semana. Mas há pessoas que não podem, não conseguem fazer. Mas são lá no domingo, é como diz o Matias, o dia de ir à missa, era andar de bicicleta. E também para fazer o BTT da Silva, acho que as pessoas têm que estar minimamente preparadas, têm que saber desfrutar também da bicicleta, porque
O essencial disto do BTT e também do cicloturismo é, se não entrares em competitividade, em competição, como o Carlos e o Matias sabem e o Pedro, tens o objetivo, olha, queres ir competir, aí vais ter que abdicar muitas coisas, vais ter que focar na competição. Mas se quiseres ir desfrutar, acho que as pessoas têm que se meter na cabeça que é andar de bicicleta com prazer. Porque o ficar cansadas e chegar a casa, pousar a bicicleta e sentar-se ao fim de comer, vão adormecer certinho, porque vão ficar cansadas, não vão ficar aí, olha, a mim não me custou nada na bicicleta. Não, vão-se cansar, vai haver isso. Agora, eu acho que as pessoas têm que desfrutar, levar aquilo com prazer, porque o trabalho já em si já é duro durante a semana, já há muito stress, e se levas isso para a bicicleta, não vais desfrutar. Não vais desfrutar. Eu falo por mim, não desfruto. E é por isso que eu digo, acho que as pessoas têm que, qualquer desporto que façam, têm que desfrutar, e na bicicleta, principalmente, ainda mais. Porque também, é assim, tu vais a algum desporto, se não andar ou chamas alguém na bicicleta, tens de ser tu a puxar por ela, não há mais ninguém que a puxe, não há mais ninguém que a leve. Quero perguntar se alguém tem questões a fazer. A plateia pode fazer perguntas. As vossas questões. Ninguém tem. Estão todos com vergonha. Eu tenho, eu posso fazer uma pergunta. Pegando um pouco daquilo que o Luís, chamado Luís, falou, de se calhar se fosse mais cedo até podia ter seguido a carreira, e mesmo o Carlos disse também que começou muito tarde. Perguntava aqui aos profissionais o que é que acham que se pode fazer para divulgar um bocadinho mais a modalidade, seja de estrada, seja de montanha, o que é que acham que falta para isso acontecer. E depois perguntava também para o Beto e pergunto ao Luís se pode dizer como é que será o percurso desse ano do BTT. Queres falar? Posso começar eu ou começam eles que é melhor? Começam eles e depois eu acabo. Queres que eu fale? Eu acho que nós, em Portugal, temos um problema muito grave, que é não há uma cultura desportiva. Nós falámos, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, quando chegam os Jogos Olímpicos toda a gente quer medalhas, mas nos 4 anos antes não houve preocupação de apoiar o desporto, de saber quem se está a preparar, de haver haver dinheiro, porque tudo isto no nível que estamos a falar, de alta competição, tem que haver dinheiro. Tem que haver dinheiro para investir no atleta, para o atleta poder fazer provas, estágios, isso tudo. E acho que depois temos um problema muito grave, que é, por exemplo, eu tirei o curso de Educação Física e Desporto Escolar. Quando eu acabei o curso, a Educação Física deixou de fazer parte da média, de contar para a média do aluno. Ou seja, ainda baixaram a carga horária semanal da Educação Física. E a Educação Física, se calhar, também sempre foi vista como aquela disciplina é para brincar. E basicamente os professores chegavam à beira, aqueles alunos que eram bons nas outras disciplinas, precisas de alguma nota para ir para o quadro de excelência, por exemplo. Foi coisas que eu passei quando era miúdo, que me lembro. E acho que é grave demais quando vemos o desporto e a atividade física como uma coisa banal. Se tivermos, eu falo por mim, os maiores ensinamentos que eu tive na minha vida foi o desporto que nos deu, foi o ciclismo, no meu caso. Deu-me pontualidade, assiduidade, bem-estar, saúde, não sei, todos os ensinamentos, camaradagem, companheirismo, amizade, tudo o que pode haver de bom, acho que o desporto traz para as pessoas combater os maus vícios, porque a verdade é que estamos aqui, claro, sempre a falar de parar no café, parar no tasco e tal, daquela brincadeira que nós temos, mas é claro que ir ao tasco todos os dias, acho que é um mau vício. O álcool é um mau vício e o desporto acho que é muito bom para nos tirar daí. E se calhar, quando o nosso país não vê o desporto e a atividade física como um investimento, acho que começa logo desde aí o principal problema. Mas é claro que depois já há grupos, já há amantes da modalidade que gostam de fazer as coisas certas. E o que vocês aqui estão a fazer, é claro que é muito bom, havendo um evento como este, é a melhor coisa que pode haver. Se calhar, não sei se vocês têm pensado alguma coisa em termos de formação, não de formação, mas de chamar os mais novos, se calhar organizar uma caminhada a par do BTT, porque há sempre alguém que traz a família para vir ver o BTT e pode participar na caminhada enquanto o marido, a esposa está a participar no BTT. Há sempre questões assim que pode atrair mais gente para a modalidade e para o evento.
Eu, por exemplo, ontem com o Pedro fomos a uma creche, estivemos presentes na Casa do Povo de Alvite, São Pedro, e saímos dali, eu acho que o Pedro, nós tivemos se calhar com cerca de 80 miúdos, e acho que saímos dali, acho que o Pedro saiu com o mesmo sentimento que eu saí felicíssimo de chegar ali, e nós ontem ensinámos que 6, 7 miúdos que pegavam em bicicletas e não sabiam andar sem rodinhas. E nós pegámos naqueles miúdos e ao fim do dia eles estavam a andar de bicicleta sem rodinhas, sozinhos. Ou seja, acho que fazer questões destas, de ir às escolas, de incentivar os jovens, acho que é muito bom, porque alguns dos miúdos que ensinámos ontem se calhar tinham 12 anos. Pegar numa criança de 12 anos, acho que nós falando na nossa altura, eu pronto, não tenho a vossa idade, mas também não estarei muito longe. Ninguém ensinava. E toda a gente sabia, e acho que haver questões assim que possam tirar os miúdos de dentro de casa, porque na nossa altura toda a gente, os pais queriam que os miúdos viessem para dentro de casa e batiam-nos para vir para dentro de casa. Agora é preciso bater aos miúdos para eles saírem fora de casa e para largar os computadores e os telemóveis. Tanto que se lutou por uma coisa que agora é o oposto, acho eu. E acho acho que deve haver iniciativas para meter gente no ciclismo e para combater o sedentarismo, acho que é a melhor coisa que se pode fazer. Eu posso falar quanto a mim. Eu, quando era pequeno, sempre quis ir jogar à bola e os meus pais nunca me deixaram porque o meu pai jogou à bola e ficou com muitos problemas no joelho. E eu pedia-lhe, pai, quero ir jogar futebol, quero ir para uma equipa, e ele nunca me deixou. E pronto, acho que o que eu quero tirar daqui é que, graças a isso, procurei outras modalidades, calhou o ciclismo, mas acho que é um dever dos pais, pelo menos, deixar os filhos fazer diferentes modalidades, não só futebol. Óbvio que o futebol é muito bom, é um desporto muito bonito, mas nem todos podem ser bons no futebol. E às vezes temos modalidades que os rapazes ou as raparigas não conhecem, e se derem essa experiência até pode nascer ali uma paixão e podemos ter grandes atletas na ginástica, ciclismo, atletismo, outros desportos, porque os pais deram essas experiências de os filhos viver outras modalidades. E acho que foi também graças ao meu pai não querer que eu jogasse futebol que agora hoje sou ciclista. E pronto, acho que é isso. Acho que os pais devem ter esse cuidado de pelo menos educarem os filhos ou darem experiências para eles experimentarem diferentes modalidades, porque pode nascer uma paixão como nasceu a minha. Só antes de passarmos à questão do percurso, tenho aqui uma questão que é relativamente ao facto dos Jogos Olímpicos. Sentem que há claramente falta de apoio por parte de patrocinadores? Como é que as equipas, como é que vocês trabalham para chegar a este patamar e que dificuldades é que têm de superar? Eu posso falar disso muito pela minha questão pessoal. Eu fiz parte da equipa que chegou às medalhas olímpicas. Neste momento, que no ciclismo de pista, foi o Yuri e foi o Rui Oliveira, foram campeões olímpicos, e o Yuri tirou a medalha de prata também no Ómnio. E eu era o segundo suplente da equipa portuguesa para ir aos Jogos Olímpicos. Fiz toda a caminhada junto com eles, fui às provas que pude ir, que fui convocado, fiz o melhor e conseguimos o apuramento. Éramos um grupo de cerca de 6, 7, 8 atletas, dependendo. Depois fomos 4 que ficámos pré-convocados e só 2 é que foram. Todos nós fizemos a caminhada. Mas hoje em dia, por exemplo, acabaram os Jogos Olímpicos e a bolsa monetária dessa equipa, neste momento estão 2 a receber. Ou seja, acho que é mau demais, e nada contra eles, são meus amigos, e nada contra eles. O que eu falo é que acho que devia haver por parte do governo, por parte das entidades competentes, um apoio para, a partir do momento que eu não fui aos Jogos Olímpicos, a minha bolsa foi cortada. Ou seja, neste momento os 2 que foram campeões olímpicos são os únicos que estão com bolsa. O resto do pessoal que trabalha, se não tem um salário como eu tenho, por exemplo, da minha equipa, se calhar a continuidade da modalidade podia estar em risco, não é? E acho que houve outras modalidades que eu cheguei a ver que acho que é gravíssimo.
quando não há um investimento de manter os atletas que consigam um apuramento olímpico, haver um investimento a sério para que eles consigam continuar a praticar a modalidade. Acho que nem estamos aqui a falar do atleta ir fazer estágios ou não. Trata-se de o atleta receber um X ao fim do mês para poder continuar a manter-se em forma, para poder ser um atleta elegível para as provas seguintes, porque a caminhada trata-se de 4 anos, falando do ciclismo de pista, que foi o que eu fiz parte, foi os últimos ano e meio, 2 anos de provas a pontuar, mas está sempre um trabalho de trás de seguimento que tem que ser feito, ou seja, acho que falando assim quando não há dinheiro, e depois no dia que o nosso primeiro-ministro esteve lá no dia certo, em que eles ganharam a medalha, e tudo era muito bonito, tudo eram rosas, quando houve a promessa perante as câmaras que ia haver dinheiro para o desporto. Logo a seguir, sai o Orçamento de Estado e corta. Ou seja, quando tudo é campanha, tudo é muito bonito, quando as coisas são reais, é a dificuldade que temos. Ou seja, e se não são as equipas e os clubes e os próprios atletas a arranjar patrocinadores pessoais para se manterem em atividade, acho que é mau demais. Ou seja, aí falta a tal cultura desportiva que eu falava há bocado de um país como o nosso, que por acaso foram campeões olímpicos, mas eu na altura disse, são as medalhas, os campeões olímpicos mais baratos de sempre, porque comparando com as outras nações que estavam a competir contra eles, com orçamentos de milhões, acho que... Mas pronto, também demonstra um bocado a raça dos portugueses, que somos duros, acho que isso também dá para ver um bocadinho do que se passa. A Évora da Inglaterra somos muito fortes, a Évora deles, que eles têm um orçamento de milhões só para a pista e nós com tostões, não é? E chegámos lá e pá, só temos que dar também esse mérito. Não sabia dessa parte, sabia que os dois estavam, sabia que tiveste nos outros também lutaste e também estiveste lá a andar ao barulho. Sim. Que é mesmo isso? Para conseguirmos, e onde estamos neste momento no ciclismo de pista, que pronto, falámos de Jogos Olímpicos, foste um dos principiantes também temos que ter orgulho nisso e dar-te os parabéns, pessoalmente. Se calhar muita gente não sabia, por acaso eu gosto de seguir os ciclismos de pista e pronto, e eu sou o teu nome, por isso é que também fico contente, também estás aqui e dar-te os parabéns por esse programa. Agora, em termos do percurso, certo? Ora bem, o nosso percurso este ano vai, pronto, já é aqui explorar um bocadinho o monte aqui da nossa freguesia, Monte da Silva, depois percorrer as freguesias de Santa Lucádia, Vila Cova, até ao Monte Perilhal, pronto, é o Monte Ermida, que é o conhecido Monte Perilhal, pronto, e depois vir junto ali ao Rio Cabo, até ali Maris, depois Maris passar para o lado de cá, subir a São Pedro e fazer outra vez o inverso e continuar a Silva e, pronto, e finalizar aqui na Silva, fazer aqui, também explorar um bocadinho o nosso monte e os outros aqui à volta. E em termos de dificuldades? Assim, pela dificuldade, a minha, eu acho que não é assim muita, já o que já fomos, ao que já fizemos alguns, não, já fizemos aqui alguns que aí, eu admito, foi muito difícil. Não, o acumulado são à volta de 40 km, um acumulado aí de 800, provemos aí 800 a 900, mais não, o acumulado, acho que não é muito em 40 km, para alguns que já fiz e mesmo alguns que nós já fizemos aqui com menos quilómetros e muito mais acumulado, acho que foi muito mais dificuldade. Acho que pronto, diz? Parece-me um exagero. Isso é exagero, isso é... Não, é assim, não tenho uma outra subida assim mais complicada, mas depois o resto é um percurso, como nós dizemos no ciclismo, que é um rompe-pernas, que é o sobe e desce constante, pronto, mas nada daquelas subidas longas de 5, 6 km, não, é subidas curtas e depois caminhos. Nós tentámos meter também um bocadinho de trilhos para o pessoal desfrutar também do BTT, quem gosta mesmo do BTT. Não só aos estradões, porque quem gosta de BTT não gosta só de andar no estradão a bater chão. Gosta também de dar um bocadinho de técnica, mesmo a subir, mesmo a descer. Pronto, e depois tentamos conciliar o percurso para todo tipo de pessoas. Não podemos só olhar para quem anda bem de bicicleta.
percebes? Temos que aqui fazer um intermédio, tanto o que anda bem como o que anda menos bem, pronto, falando assim português um bocado arcaico, é menos bem. Que é porque há pessoas, pronto, pegam na bicicleta, gostam de fazer BT, mas pronto, não têm tanta técnica, não gostam de arriscar tanto. E pronto, mas também temos de fazer percurso para isso, não podemos só fazer para o pessoal que anda muito ou que venha de bicicleta elétrica e é só para eles, não. Nós temos que fazer para todo tipo de pessoas e é isso é que nos leva a chamar mais gente para cá, a chamar mais e cada vez tentar todos os anos a que fique melhor a prova. Melhor e neste caso, neste sentido, é trazer mais gente. Percebes? O ano passado conseguimos 200 e tal inscrições e este ano tentámos querer mais. Percebes? É sempre lutar sempre, o objetivo sempre mais. A pergunta também agora, buscando um bocadinho a pergunta que tu me fizeste da formação, já foi um pensamento na associação, neste caso na direção de todos, tentar começar pela uma atividade, por exemplo um sábado, com os miúdos da freguesia e chamar os miúdos para promover a formação, a ver se o gosto para a bicicleta, que eu sei que nós em termos de bicicleta não temos essa cultura, agora vamos começando a ter, mas não temos à beira do futebol, como diz o Pedro é os putos novos, agora eu falo para os meus filhos só querem bola. Bicicleta, às vezes pegam nela e de vez em quando. E eu, às vezes, quando pego no meu filho mais velho, quando anda a bicicleta, às vezes ele lembra-se e anda, outras vezes não. Bem, tem que quase puxá-lo para casa, não é? Mas pronto, mas já é cultura deles, é como tu dizes, os putos agora, nós estamos a empurrá-los para fora de casa, não para dentro de casa, que era a nossa versão. E nós também, claro, é uma coisa, voltando atrás um bocadinho, tentar puxar os miúdos a tentar praticar, fazer um bocadinho de formação, para ver se tem pernas para andar, para tentar fazer, não digo se calhar como horrorismo, mas a tentar se calhar meter miúdos, se calhar a provas com o nome do núcleo, percebes? Participarem com o nome do núcleo, participando com, pronto, uma equipa, pronto, e também nós tentamos sempre fazer uma caminhada junto com o BTT. Tentamos sempre conciliar isso, para quê? Porque nós sabemos que há pessoas que vêm de fora e também trazem a família, assim também estão ali à espera durante 2 ou 3 horas e assim desfrutam um bocadinho, 1 hora da caminhada e ao fim convivem ali com toda a gente. Mas eu vou... Mais questões? Mais questões, já plantei. Ninguém tem. Só para falar, bem. Pronto, se mais ninguém tem questões, queria agradecer aos convidados, aos presentes e damos encerrada a primeira Conversas com Pedal. Obrigado. Obrigado.